Salve, salve meus alunos, salve minhas alunas, professor Leone Maltz. Olha só, dei 5 minutos para vocês entrarem na sala de aula, beleza? Então, meus alunos, hoje a gente vai começar o nosso evento Fusão Federal, tá? Tava só colocando o fone aqui, eu ia entrar sem fone, sem um microfone, como é que pode? E aí tem que tirar aqui, tem que desenhar, beleza, para conectar e vamos que vamos. Mas tá tudo ok, tranquilo. Toda a parte técnica está tudo ok, tranquilo e calmo pra gente empurrar o palito na banca. Tranquilo, meus alunos? E é claro que eu não vou deixar de falar para vocês que eu tava também querendo um café, né? Estou em casa, na verdade todos vocês estão na minha casa, sempre, a maioria das vezes vocês estão comigo aqui em casa, tá? E é claro que eu tenho que esperar um café, né, meu aluno? 7 horas da noite em Porto Velho, 8 horas horário de Brasília. Aqui em Porto Velho parece que o mundo vai acabar de tanta chuva, tá? Mas a gente continua na pegada, não importa coronavírus, pandemia, qualquer outra coisa que venha acontecer, obviamente. A gente sabe de tudo que está acontecendo, mas a gente tem que continuar na pegada, né? Isso é resiliência. Tranquilo, meus alunos? Então deixa eu só agora ir no chat para falar com vocês. Beleza? Olha só, Humberto é meu irmão, aí ele tá lá em Recife. Aí ajustes técnicos, ele já sabe como é que funciona a parte técnica aqui nos bastidores, né? Ele que montou um home studio lá para mim em Recife, ele já tá ligado. Então, professor Nakano também tá aí. Francisco Concurseiro, Tiago Souza. Olha só, Pedro Lima, Érica Duarte. O Brasil inteiro está aí. Vamos lá mandando o seu estado e a sua cidade para a gente começar essa aula que é de fundamental importância. É tão simples, mas aí os alunos acabam confundindo um termo com outro. Mas com o professor Leone Maltz, equipe, agora eu passo, você vai acabar com essa dúvida de uma vez por todas, beleza? Belo Horizonte, Camusim, Farla Paliteiro, tamo junto. Olha aí, Josian Borges, meu pai também presente, eu acho que a família toda tá aí me assistindo, né? Vamos que vamos, meu pai. Nakano tá ligadão, Fortaleza, direto de Curitiba, Maricá, Ipuaçu, Rio de Janeiro, Macapá, bom, Recife, aí terra de cabra macho, onde nem o vento é fresco. Vem que vem, sem mais delongas, né? Tô acelerado, meu aluno. Tô acelerado, já que meu pai e minha mãe tá aí, né? Não posso, minha mãe tá aí, Joelma Rosa também, então não posso ficar falando palavrão, né? Hoje eu vou ficar bem comportadinho, tá? Mas acelerado, você já viu que o negócio aqui tá pegado. Então, meus alunos, acabou a conversa, vamos agora começar direito penal, beleza? E aí a gente vai tratar sobre consumação e tentativa e as derivações desses institutos. Tranquilo, meu aluno? Deixe-me só verificar aqui para a gente começar a nossa aula. Exatamente. O que é que a gente vai tratar? Consumação e tentativa e os derivados, né, as derivações desses institutos, como desistência voluntária e arrependimento eficaz. É claro que a gente perpassa pela consumação e vai tratar do arrependimento posterior, beleza? Então prestem atenção aos termos, à natureza dos termos, tá? Para você não cair em pegadinha da banca. Então vamos lá. Começando a nossa aula, a gente tem de falar do iter criminis, tá? Que é o caminho do crime. Então vai desde a idealização da conduta criminosa até a sua consumação em si. Beleza, meu aluno? Então, dentro do direito penal, o iter criminis vai tratar das fases do crime, desde o momento em que o agente pensa em praticar determinada conduta delituosa até o momento da sua consumação, quando se reúnem todos os elementos constitutivos do tipo legal. Tranquilo? Então, para poder entender a fase de tentativa, a fase de consumação ou com desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, necessariamente a gente tem de estudar
o iter criminis, as fases do crime. Então vem comigo para a gente começar aqui a primeira anotação e eu vou ficar ligado em vocês aí no chat, tá? Vamos que vamos empurrar o palito! Então, quando a gente vai falar lá da tentativa da consumação, necessariamente a gente tem de passar pelas fases do crime, que vai desde a cogitação do agente até a sua consumação. Então aqui é o início e aqui é o fim em regra, tá? Então o agente ele vai cogitar, e quando se fala em cogitar é idealizar, pensar no âmbito moral, pensar o que é que o agente quer praticar de fato, e vai até a sua consumação, por exemplo, num crime de homicídio, a morte da vítima, tá? Mas antes de chegar à consumação, o indivíduo perpassa pela cogitação, preparação e a execução. E a gente vai tratar de todas essas fases, tranquilo? Então, para começar o nosso iter criminis, a idealização do agente em praticar determinada conduta delituosa, a gente vai falar da cogitação. Então, repare, a cogitação, tá, é a fase interna e não punível, não configura por si só a premeditação. Então, meu aluno, dentro desse caso aqui, em relação à cogitação, fique feliz porque a cogitação não é punível. Então, todos os dias, praticamente, existem pessoas que sentem vontade de matar a outra ou pensa em matar determinada pessoa. Então, só o fato de pensar em matar alguém não vai caracterizar crime algum. Beleza? Dentro desse caso, a cogitação é impunível, é uma fase interna. Por quê? Porque está na cabeça do agente e não tem como aqui, meu aluno, o direito penal ser exumado, retirado da cabeça do autor. O que ele pensa tá no âmbito interno dele, tá? Ele quer matar, ele quer roubar alguém, tá dentro da cabeça dele, pensa em estuprar, não é punível. Tranquilo? Guarde isso. Cogitação jamais será punida dentro do direito penal. Outro destaque importante é em relação a cogitação, para você não confundir com a premeditação, tá? Com a premeditação. Não configura por si só premeditação. Então guarde essas informações e coloque aí no seu caderno. William Marques, vamos, tenha calma, meu aluno. Calma que a gente vai chegar. E aí, passada a cogitação, que é a primeira fase do iter criminis, a gente adentra na preparação. E aí eu vou colocar um asterisco aqui, tá? Uma estrelinha, para você prestar bastante atenção em relação a essa fase. Porque, em regra, perceba, é a regra a não punibilidade da fase de preparação. Então repare o seguinte, tô lá com vontade de matar alguém, o ânimos necande, e aí eu pensei em matar alguém. Eu quero saber quem é que... Olha só, o William Marques, vamos lá. Pensei em matar o William Marques. Perceba, a primeira fase, tá, do iter criminis, cogitação. Por eu ter pensado em matar o William Marques, o direito penal não vai tocar em mim, meu aluno. Eu simplesmente pensei, eu posso pensar o que eu quiser, tranquilo? Agora, a fase de preparação, tá? A fase de preparação tem Nesquik hoje. Ela, em regra, não será punível, mas existem algumas situações que poderá sim ser punida essa fase de preparação. Tenha calma, fique tranquilo, que aqui no quadrinho tem tudo explicando para você o material, para quem tem acesso ao material, tá? Lá também tem a parte de conteúdo, mas veja só, a fase de preparação, meu aluno, é realmente aquele momento em que o indivíduo começa a ambientar a sua conduta delituosa, de tal forma que ele pegue um carro para poder ir roubar um banco, tá? Ele pegue aí determinado meio, empregado, para matar alguém. Então tudo isso é preparar o crime. Tô lá, eu quero roubar, eu quero matar o William Marques. Aí o que é que eu faço? Eu pego uma pedra.
Em regra, o simples fato de eu ter uma pedra não é punível, tá? Não vai me punir. Mas perceba que eu já estou na fase de preparação. Eu preparei o meu meio que eu vou utilizar para poder jogar na cabeça de William Marques com intenção homicida. Beleza, meu aluno? Agora repare, essa é a regra, mas existe a exceção que a banca CESP vai querer saber de você, tá? A exceção é quando essa preparação constituir o próprio crime. Então perceba, a preparação, quando constituir o próprio crime, obviamente que ela será punível, tá? Um exemplo clássico é a associação criminosa. Perceba dentro desse contexto. Imagine que eu, Michele, Humberto, Adenilton, a gente se associou aí, tá? Para poder roubar um banco. Tranquilo, professor. A gente já cogitou em roubar um banco, agora a gente preparou. E qual foi a preparação? A gente se associou para roubar um banco. Em regra, como você bem sabe, a preparação não é punível. Mas nesse caso, como a gente se associou para roubar um banco, essa própria conduta de associação já é tipificada como crime no Código Penal, lá no artigo 288, beleza? Então perceba, a regra é não punir a preparação. Qual é a exceção? Punir quando constituir o próprio delito. Associação criminosa, petrechos para tráfico de drogas, tranquilo? Petrecho para poder falsificar moedas. Tudo isso aí já constitui o próprio delito. Porte ilegal de arma de fogo. Repare, eu estou me preparando para praticar determinado delito, mas o simples fato de eu portar uma arma de fogo já constitui o próprio crime. Então essa preparação, necessariamente dentro desse caso, sendo ilegal, será punida, tá? Conseguiu compreender aí? Conseguiu compreender? Então vem comigo aí para a gente passar aqui para o quadrinho. Olha só, a preparação, meu aluno, é uma fase externa, tá? Por quê? Porque já saiu do ambiente interno do agente. Deixa eu tomar um café. Já saiu do ambiente interno do agente, é impunível em regra, mas perceba aqui o artigo 31. O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Beleza. Isso aí são os casos de impunibilidade. Mas aí eu trago a exceção, que é quando constitui o próprio crime. Por exemplo, petrechos para falsificação de moeda. Ele está preparando uma situação para poder falsificar moedas, mas o simples fato de ter esses petrechos já constitui aqui o artigo 291 do Código Penal. Nesse caso, essa preparação ela é punível, tá? Maquinário utilizado para o tráfico de drogas, o artigo 288 também do Código Penal, que é o que? Associação criminosa. Beleza? São fases de preparação, mas que constituem já um crime no Código Penal ou até mesmo em leis especiais penais, tá? Então, mais uma vez, repare que eu estou batendo muito nessa questão de punibilidade, impunibilidade, regra, exceção, porque, meu aluno, a banca ela vai bater nisso aqui. Não é falar mais do mesmo, é realmente jogar a informação que interessa para você. Quando você for para as questões e for bater essa fase esse assunto do intercrimes, a banca vai basicamente bater entre regra e exceção. Tranquilo? Então, para destacar e finalizar a preparação do crime, olha só, a preparação em regra é impunível, a exceção quando constituir o próprio delito. Vamos avançar, que aqui está na velocidade 5. Vem que vem! Vem que vem! William Ferreira, emboscada. Olha só, emboscada lá no homicídio, vai qualificar, certo? Beleza, quem foi que falou que era uma qualificadora? Michele, foi Michele. Tranquilo. Mas vamos lá.
Em relação à emboscada, perceba que é um modo de execução, tá? Ele está ali, claro, em uma fase, tá? Ele já está numa preparação pronto para uma execução. Mas perceba o seguinte, não confunda aí cogitação com premeditação e nem mesmo preparação por si só com emboscada, tá? Emboscada é um meio, ou melhor, um modo de execução para o crime de homicídio que vai qualificar. Mas não é porque o indivíduo está preparando que ele vai montar uma emboscada, tá? Conseguiu compreender? A banca, quando ela quiser tratar de emboscada, ela vai especificamente citar na questão. Ou até mesmo vai trazer elementos suficientes aí para poder caracterizar essa emboscada. Beleza, meu aluno? Então vem que vem para a gente aqui falar de execução. No caso, meu aluno, a execução é de fato a conduta praticada pelo agente. Repare, é uma fase externa, prática da conduta, ato de desferir facadas para cometer um homicídio, ou seja, ele já adentrou na esfera de execução, tranquilo, tá conseguindo entender? E aí, esse meio de execução, ele tem de ser pelo menos relativamente idôneo. E eu já faço uma conexão com crime impossível, tá? Porque o meio ele tem de ser relativamente idôneo para poder constituir o crime. Porque se for absolutamente ineficaz, vai constituir crime impossível. E apesar do nome crime impossível, não é crime, tá? O fato é atípico. Então perceba, adentrou na esfera de execução, para que ela seja punível, o meio empregado, ele deve ser pelo menos aí idôneo relativamente. Se for absolutamente ineficaz, aí vai ser fato atípico. Tá conseguindo entender? Vem que vem para a gente avançar, que é revisão, tá? Fusão Federal, PF, PRF, eu quero chegar já nas questões para a gente empurrar o palito com tudo. Vem que hoje eu tô acelerado. Olha só, o estudo das tentativas, sobretudo do crime tentado, quando não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Olha só, a fase de execução, ela está intimamente relacionada ao estudo das tentativas, tá? Tanto no caso de uma tentativa abandonada, que vai entrar lá no artigo 15 do Código Penal, como também na própria tentativa comum, que é lá do artigo 14. Então perceba, dentro do intercrimes, meu aluno, o que é que você tem de entender? A exceção e a regra lá da preparação e na fase de execução os seus desdobramentos, tanto o crime tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Daqui que se retira aí todos esses institutos, beleza? Então perceba, eu estou na cogitação, eu pensei, eu estou numa preparação, eu ambientei aí, eu orquestrei eu orquestrei o ambiente para a prática do delito, e a execução eu já adentrei para executar o verbo, tá? Executar o núcleo do tipo. No caso do crime de homicídio, eu estou desferindo facadas ou estou efetuando disparos de arma de fogo. Beleza, professor. No caso do roubo, eu adentrei na esfera de empregar violência ou grave ameaça para subtrair um patrimônio alheio ou imóvel, né? Conseguiu entender aí como é que adentra na fase de execução. E aí, depois que a gente passa da fase de execução, chega a consumação. A consumação é importante para você entender as classificações de determinados crimes, tá? Quanto ao seu momento consumativo. Então, dentro do intercrimes, hoje a gente vai pegar muito mais a fase de execução e a fase de consumação. Beleza? Lá na preparação é só você anotar a regra e a exceção, não precisa ir mais além para você acertar as questões de banca. Agora, na execução e na consumação, a gente precisa descer um pouco para poder entender todas as classificações e as características em relação a essas classificações. Tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo acompanhar? Vem comigo. Vem que vem, Adenilton, vai dar certo, vai dar certo.
Evelyn de Souza, crimes hediondos ou equiparados entra? Eu não sei o que você está perguntando, tá? Em relação a esses crimes equiparados e hediondos. Mas vem que vem. Vem que vem para a gente continuar aqui. Olha só. Dentro da execução, como eu já falei, a prática da conduta, né? É o núcleo do tipo que você está executando. E esse meio empregado, ele deve ser, pelo menos, relativamente eficaz, né, e idôneo. E aí a gente adentra no artigo 14 do Código Penal, que é o crime tentado. Vem que vem, empurrar o palito, que eu tô com tudo acelerado. Tentado é o crime que, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, meu aluno, chegamos aqui na esfera de execução. O crime ele será considerado tentado quando ele adentrar nessa esfera, tranquilo, mas não chegar ao momento consumativo por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então vamos lá, eu vou trazer aqui o Homem de Ferro e vou trazer aqui Aprígio. Aprígio é esse aqui, você já sabe. Vamos lá. Tá aqui o Homem de Ferro e Aprígio. Aí o Homem de Ferro começa a desferir um bocado aí de poder, qualquer que seja, disparo de arma de fogo, pronto, para a gente adentrar aqui na banca CESP, efetuando disparos de arma de fogo em Aprígio. Aí acertou Aprígio, beleza. A intenção do Homem de Ferro é de fato matar Aprígio, é o animus necandi, a intenção homicida, a vontade de matar. E aí ele efetua disparos de arma de fogo em Aprígio, tá? Parece ou não parece, meu aluno? É a cara dele. E o que é que acontece? Aprígio cai, mas não morre. E o que é que acontece nesse momento? Vem o Hulk para salvar Aprígio. E o que é que ele faz quando o Hulk aparece? Nem um Homem de Ferro fica. Então, nesse caso, meu aluno, eu quero que você pense o seguinte: o Homem de Ferro é o criminoso, Aprígio é a vítima e o Hulk, por exemplo, pode ser a polícia. Quando a polícia chega, bandido não vai ficar, ele vai correr. Então, nesse caso, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. E quais foram as circunstâncias alheias à vontade do agente? A chegada da polícia. Tranquilo? Então, a polícia chegou, ele foi embora por causa disso. Ele não foi embora porque ele não queria consumar mais o delito. Ele foi embora simplesmente por causa da presença da polícia. Tranquilo? Então, perceba que nesse caso, o crime ele será considerado tentado. Nesse caso aqui, é tentativa de homicídio, tá? E se Aprígio falecer daqui a 2 meses por causa dessa conduta, aí sai de um crime tentado para um crime consumado, um homicídio consumado. Por quê? Porque o artigo 4º do Código Penal, teoria da atividade e tempo do crime, diz que é considerado praticado o crime no momento da ação ou da omissão, independente do momento do resultado. Então, o crime foi no momento em que o Homem de Ferro disparou arma de fogo aí em relação a Aprígio. O resultado é independente aqui para configurar o tempo do crime. Perceba como a gente faz um bocado de relação do assunto em relação ao direito penal. Olha só, professor Leone Maltz se arrepia, beleza? Então, eu quero que você pegue a definição de crime tentado e entenda aqui a situação hipotética, tá? Porque depois, mais lá para frente, a gente vai diferenciar crime tentado de desistência voluntária e arrependimento eficaz, beleza? Agora vamos pular para a última fase do crime, que é a consumação. De acordo com o artigo 14, inciso 1º, é quando nele se reúnem todos os elementos do fato típico, da sua definição legal. No caso do crime de homicídio, é quando um indivíduo ele morre, cessou a vida extrauterina. No momento da cessação da vida extrauterina, reuniram-se ali todos os elementos de sua definição legal, o crime está consumado. No caso de um crime de roubo, quando o indivíduo adentra na esfera de execução, constrangendo aí, utilizando violência ou grave ameaça para subtrair um bem imóvel alheio,
o crime estará consumado quando de fato acontecer a subtração, a inversão da posse, teoria da Amócio, tá? Quando trago para mim e aí há a inversão da posse, nesse momento em que eu estou invertendo a posse do bem, o crime de roubo acabou de se consumar. Por quê? Porque reuniram-se aí todos os elementos da sua definição legal. Tá conseguindo compreender? Vem que vem para a gente reforçar essa ideia, tá? Vamos lá. Vem que vem. Só para ver o que vocês estão falando aqui. Se tem alguma dúvida, tá? Se tem alguma dúvida. Vamos dar like, né? É bom. Muito bem aí. O que o Adenilton falou. Vamos dar like. Tinha até esquecido, né? Vem que vem. Vamos avançar. Vamos avançar. Estão conseguindo entender? Qualquer dúvida pode perguntar aí, tá? Que eu estou visualizando o que vocês estão falando. Avançando aqui, a consumação é uma fase externa e, claro, reunião dos elementos da definição legal de acordo com o artigo 14 do Código Penal. E já para não cortar o assunto, a gente já faz um link com o momento consumativo, tá? Olha só, em relação ao momento consumativo, perceba, o crime pode ser classificado como material, pode ser classificado como formal, também chamado de efeitos cortados, consumação antecipada, e você vai entender o porquê dessas classificações, crime de mera conduta, permanentes e habituais. Beleza? Então vem que vem. Material é quando exige o resultado naturalístico para consumação. Perceba, o resultado naturalístico é a conformação do mundo exterior. No caso de uma lesão corporal, a própria lesão já é um resultado naturalístico. No crime de roubo, o que é o resultado naturalístico? A inversão da posse, tá? Eu trouxe para mim a coisa, utilizando violência ou grave ameaça. Então perceba, se eu estou dependendo desse resultado naturalístico para o crime, para a consumação do crime, então esse crime é material. Então, o crime de furto, o crime de roubo, o crime de lesão corporal, o crime de homicídio, por que eu estou falando desses? Porque são os crimes em que a banca mais cobra, tá? Esses crimes são crimes materiais. O homicídio depende da morte, que é o seu resultado naturalístico. A lesão, como eu falei, a própria lesão. O furto e o roubo, a subtração da coisa. Tranquilo? Vem que vem para a gente avançar agora para o crime formal. Efeitos cortados ou consumação antecipada. Olha só o que é que eu coloquei aqui no esqueminha aí do seu material, para quem tem acesso, obviamente. Executa e já está consumado. Não exige, olha só, não exige resultado naturalístico para a sua consumação. Repare, muito cuidado. Eu não disse que não tem resultado naturalístico. Eu disse que, no caso do crime formal, efeitos cortados ou consumação antecipada, o resultado naturalístico é dispensável. Não interessa para a consumação aqui. Quando o indivíduo executa, já se consumou. Beleza? Então, vou te dar um exemplo de crime formal. Um exemplo de crime formal é o constrangimento aí, ou melhor, a extorsão. É melhor trazer a extorsão, que a banca mais cobra, né? No caso da extorsão, quando o indivíduo já executa a conduta da extorsão, o crime já está consumado. Independente se ele vai receber a vantagem indevida ou não. O recebimento da vantagem aí seria o seu resultado naturalístico. Mas perceba, a extorsão, ela se consumou quando o indivíduo já executou a sua conduta, tá? E outro exemplo também é lá no crime de corrupção passiva, quando o indivíduo ele solicita a vantagem indevida em razão do cargo. O mero fato de um indivíduo solicitar a vantagem, executou, consumou, empurra o palito nele. O recebimento da vantagem, que seria o seu resultado naturalístico, é dispensável, não interessa.
quando eu solicito vantagem indevida em razão do cargo, se o outro indivíduo não entregar para mim a vantagem indevida, não importa, tá? O crime já se consumou. Então perceba a diferença. No crime material, exige-se o resultado naturalístico para sua consumação. Agora, no crime formal, não há essa exigência do resultado naturalístico para sua consumação. Eu executei, já se consumou aqui o crime formal. Beleza? Então, olha só, a gente vai adentrar agora na esfera em relação à explicação, tá? Por que esse conceito de efeitos cortados, consumação antecipada? Só para você não entender, não ficar só na decoreba. Olha só, eu falei para você que o intercrimes ele é composto pela cogitação, preparação, execução e consumação. Então, olha só, o cara pensa, o cara prepara, ele executa, tá? Então, o que é que acontece aqui na execução? Precisa aí da sua consumação, em regra, né? No caso do crime formal, meu aluno, é uma consumação antecipada ou de efeitos cortados. Por quê? Porque basicamente a sua consumação e a sua execução, elas estão coladas, tá? Essas fases, para fins didáticos, para você entender melhor, essas fases estão coladas. Então, quando o indivíduo executa, ele já consuma. Por isso que a consumação, ela é antecipada à execução. Mais fácil, fins didáticos. Vem que vem, CESP, que eu tô aqui para empurrar o palito. Conseguiu compreender? Deixa eu só ver aqui o chat, porque nessa hora alguns alunos ficam na dúvida, né? Olha só. Érica Duarte, crime formal não admite tentativa, né? Não, crime formal há a possibilidade da modalidade tentada, tá? Embora em muitas situações difícil de acontecer, mas a doutrina explica aí situações inimagináveis para poder mostrar que é possível a modalidade tentada nos crimes formais, beleza? Então não associa aí a situação de uma tentativa com a não compatibilidade, ou melhor, com a não compatibilidade de fato com o crime formal. Guarde no seu caderno. No crime formal, a tentativa é possível, muito embora difícil de ocorrer. Tranquilo? Vamos que vamos. Olha só. Vem que vem. Todo mundo tranquilo? Vamos nessa! Empurrando o palito na banca, vou avançar agora para a gente falar de outro assunto, tá? Em relação à mera conduta, repare como a gente pode gravar aqui as características e não se confundir com as demais classificações. A mera conduta, meu aluno, há somente resultado jurídico. É o que diferencia aí do crime formal. O que é que eu falei no crime formal? Executou, consumação, antecipou, crime consumado. Conseguiu compreender? Na mera conduta, a própria conduta já é o próprio crime, tá? Mas perceba que não há um resultado jurídico, uma vez que é mera conduta, que já diferencia aí do crime formal. Aqui na mera conduta há somente um resultado jurídico, que é a própria tipificação lá no direito penal, beleza? Omissão de socorro, por exemplo, é mera conduta, tá? Então, o porte ilegal de arma de fogo já é uma mera conduta, é a própria tipificação, é o próprio resultado jurídico. Tranquilo, meu aluno? Vamos avançar agora para falar dos crimes permanentes. O que é importante você entender aqui dos crimes permanentes é fazer a associação lá com a lei penal no tempo, por exemplo, súmula 711 do STF. É importante você associar. Por quê? Porque o crime permanente é aquele que se prolonga no tempo, tá? É aquele que se protrai no tempo. A consumação, ela está se consumando o tempo todo. No caso, sequestro, cárcere privado, o crime ele é permanente. Por quê? Porque a conduta delitiva está acontecendo o tempo todo enquanto a liberdade da vítima estiver cerceada. Então, enquanto aquela vítima estiver em sequestro ou em cárcere, o crime está acontecendo. Beleza? Então, a importância de entender o crime permanente
é interessante para você fazer lá uma ponte com lei penal no tempo, beleza? Súmula 711 do STF, por exemplo. Tranquilo? E para terminar, já para a gente avançar, crimes habituais são aqueles que se configuram por reiteradas condutas. Então, geralmente, os crimes habituais, eles terminam aí por um gerúndio, tá? Endo, indo. Por exemplo, o curandeirismo é um exemplo de crime habitual. O simples fato de praticar uma conduta não configura o crime. Tem que ser conduta reiterada, tá? Para poder dizer que o indivíduo praticou aquele determinado delito. Então, explanei as classificações mais importantes aqui pra gente. O que é que você deve saber de fato? Crime material, crime formal, crime permanente, tranquilo? Os outros, você só guardando isso aqui, já mata questões que porventura a Banca CESP venha cobrar, tranquilo? Vamos avançar agora, porque aí sim você vai entender mais ainda a classificação do crime formal, mas eu só trouxe de forma esquematizada, tá? As fases do crime. Vem que vem que eu quero empurrar o palito. Olha só, galera do Urso aqui, Gabriel Miranda, esse nome não me é estranho. Já vem treta, vem que vem. Olha só, intercrimes, tá? Cogitação, preparação, execução e consumação. E aí, meu aluno, tudo que eu expliquei para você em relação ao intercrimes. Perceba como é mais fácil aqui a gente entender o crime formal. Aqui executou, só que aí precisa de uma situação, vamos dizer assim, olha só a consumação onde está. Mas no crime formal, essa consumação ela é antecipada, tá? Por isso que é crime de consumação antecipada, beleza? Vem que vem, vem que vem. Vamos avançar. Aí, só para resumir, a definição de crime consumado, tá? Quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal e, de fato, destrinchar o crime tentado. O que é que eu quero que você entenda aqui? Que a teoria adotada pelo Código Penal para a natureza, ou melhor, para a classificação de crime tentado, é a teoria objetiva, tá? O que é que quer dizer a teoria objetiva? O simples fato de um perigo ou ameaça de lesão já pode, assim, aqui configurar o crime. Então, guarde isso aí. Crime tentado, a teoria adotada pelo Código Penal é teoria objetiva, já caiu na Banca CESP. Outro destaque importante, a natureza do crime tentado é de uma antecipação temporal da figura típica. E é por isso que é importante você entender, ou melhor, visualizar aquele esqueminha do intercrimes. Olha só, o direito penal, ele só vai punir um agente em regra por aquilo que ele quis praticar. A gente sempre fala isso em aula, tá? Que é o elemento subjetivo da conduta do agente, a vontade do agente. Então você fica se perguntando, se a vontade do agente é consumar o delito, como é que a tentativa pode ser aí punível? Justamente pela teoria objetiva, tá? E aí a sua natureza, que é a antecipação temporal da figura típica. Por que uma antecipação temporal da figura típica? Porque a figura típica, de fato, é lá a fase de consumação. A figura típica é justamente a consumação, a regra que a gente traz aqui para você, tá? Mas no caso do crime tentado, essa figura típica, ela se antecipa em relação à temporalidade aqui. Só para você entender, deixa eu só trazer o esquema. Olha só, porque a natureza do crime tentado é uma antecipação temporal da figura típica. A figura típica, em regra, ela está aqui na consumação, mas no crime tentado, ela se antecipa aqui para que o direito penal possa punir o indivíduo aqui, tá? Aleph José, vamos lá.
ele falou alguma coisa do crime de roubo e extorsão. O crime de roubo, anota no seu caderno, é material, precisa da subtração do bem para poder consumar o delito. O crime de extorsão não, extorsão é formal, tá? A vantagem indevida é irrelevante aqui para poder consumar, ou melhor, a vantagem indevida ela é irrelevante aqui de fato para a consumação do delito. Se eu pratico o crime de extorsão, mas a outra pessoa ou dentro de um contexto eu não recebo a vantagem indevida, não interessa, o crime ele já se consumou. Então é por isso que o crime de extorsão ele é formal, executou, se consumou, tem um resultado, mas esse resultado ele é irrelevante, tá? Já no crime de roubo não, o resultado é importante para a sua consumação, beleza? Então vem que vem aqui, tá? Crime de extorsão é formal, crime de roubo é material, beleza? Pode anotar aí. Pode anotar aí. Vem que vem empurrar o palito. E aí, meu aluno, no crime tentado, eu trago a natureza aqui que os doutrinadores sempre batem, que é uma antecipação temporal da figura típica. Perceba, a figura típica na consumação se antecipa em uma linha do tempo, tá? Para poder o direito penal aqui agir. E essa antecipação temporal da figura típica, tranquilo, ela se dá por uma adequação típica mediata, beleza? Vamos que vamos. Olha só, tem aluno já querendo avançar. Calma, meu aluno. Aqui tem que ter uma sequência lógica para que outros alunos consigam entender, tá? Então já tem aluno já falando do tentativa imperfeita, os atos ao visualizar a viatura e tal. Calma, Rick L, a gente vai tratar sobre isso. Tranquilo? Então vem que vem. Olha só, vamos avançar aqui. Vocês estão com dúvidas ainda? Então vamos avançar. Olha só, essa antecipação temporal da figura típica, ela ocorre por uma adequação típica mediata. A adequação típica mediata, ela se dá por uma ponte com outro dispositivo da norma. Para você entender melhor, a adequação típica imediata ou direta, meu aluno, se dá com a conduta e eu já pego um crime, já pego um artigo para fins didáticos, você entender melhor, já pego um artigo do Código Penal e já consigo tipificar essa conduta. Um exemplo, o crime de homicídio, matar alguém. Então, quando eu consigo matar alguém, eu só preciso de um artigo. E qual é o artigo que eu preciso? O artigo 121. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, quando eu utilizo um tipo penal diretamente para tipificar a conduta de um indivíduo, eu estou diante de uma adequação típica imediata, direta. Consumou o delito, basta o artigo 121 para eu entender que aquele homicídio, para que aquela conduta foi consumada, beleza? Agora, numa adequação típica mediata, eu preciso de outro dispositivo para fazer essa ponte e aí sim eu entender que o crime foi tentado. Repare, num crime aí, quando a gente está lá no Código Penal, não existe o crime de tentar matar alguém. O que a gente visualiza no artigo 121 é matar alguém. Ponto. Não tem lá tentar matar alguém é crime no artigo 121. Não, a gente só consegue fazer essa tipificação, a gente só consegue punir o indivíduo porque a gente faz uma ponte, tá? Com o artigo 14, inciso 2º, que é justamente para mostrar que o indivíduo adentrou na esfera de execução, mas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, para tipificar o crime tentado aqui, eu tenho de me utilizar de uma adequação típica mediata. Esse mediatismo é uma ponte entre uma norma e o crime, tá? Então, quando você está vendo um processo, por exemplo, você vai ver lá 121 combinado com artigo 14, inciso 2º. Tranquilo, meu aluno? Conseguiu compreender? Vamos voltar aqui, tá? Vamos voltar aqui, estão vendo embaçado, então
Deixa eu só ajustar, tá? Vou ajustar. Vem que vem. Vocês sabem que eu sou bonito de todo jeito, né? Embaçando ou não. Vem que vem, meu amor. Estão conseguindo aí compreender? Deixa eu só ver como é que está o chat aqui. Vamos lá. Vamos falar sim da tentativa de homicídio. Vem que vem. Deixa eu tomar um café. Eu acho que já tá frio, né? Olha lá. Boa noite, garotão. Boa noite, los gringos. Obrigado. Vem comigo, tá? Pra gente continuar. Pegamos aí, já atirei vários assuntos para vocês, várias pontes. Então entenda, só para finalizar, tá? Crime tentado, teoria objetiva, beleza. Qual é a natureza? Antecipação temporal da figura típica por uma adequação típica imediata. Tranquilo? Quem tem o material, fica satisfeito aí que tem todo o conteúdo. Quem não tem o material, olha só, vem aqui e tira print da tela. Não comigo, né, meu aluno? Com o conteúdo, tá? E vem comigo pra gente avançar aqui. Aí sim, depois de explicar tudo isso, a gente vai falar das classificações da tentativa. O aluno que estava sem ar, professor, a polícia chegou, é tentativa cruenta, incruenta, branca, azul, amarela, calma, meu aluno, calma. Não vamos fazer um arco-íris aqui, tá? Dá like, Dona Joelma está mandando dar like aí, então vamos dar like para ter mais aulas, mais eventos gratuitos como esses, tá? Então vem que vem. Dentro do crime tentado, há a possibilidade das classificações quanto ao resultado produzido e quanto ao intercrimes percorrido, tá? Dentro desse conceito, pode ser uma tentativa perfeita ou imperfeita, e também pode combinar, obviamente, com uma tentativa incruenta ou cruenta. A incruenta também sendo chamada de branca e a cruenta também sendo chamada de vermelha. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Eu vou dar exemplos para vocês, tá? Mas vamos só avançar para a gente explicar aqui. Em relação à tentativa, pode ser uma tentativa imperfeita ou uma tentativa perfeita. E a banca CESP gosta de chamar de crime falho. Em relação à tentativa perfeita ou imperfeita, você vai pensar aí em meios disponíveis no momento da execução do crime. Então, numa tentativa imperfeita, também chamada de inacabada, acontece quando o indivíduo entra na esfera de execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, mas ele ainda tinha meios disponíveis para continuar na execução, tá? Então, um exemplo aqui, vamos lá, utilizar vocês. Vem aqui, você está dentro da minha casa, então eu vou utilizar você, tá? Olha aí. Jaderson Lucas e Francisco Leone. Imagine que Francisco efetua disparos de arma de fogo contra Jaderson. Perceba, meu aluno, se Francisco ele tem 6 munições no tambor para poder consumar esse crime de homicídio contra Jaderson, se o Francisco utiliza 5 munições, deixando uma munição no seu tambor, e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, a gente está diante da tentativa imperfeita, inacabada. Por quê? Porque o agente ainda tinha meios disponíveis para poder consumar o delito, tá? Então perceba, é imperfeita, inacabada, uma vez que o agente ainda tinha meios disponíveis, mas ele não conseguiu utilizar. Tranquilo? Agora, seria uma tentativa perfeita, um crime falho, por exemplo, se Francisco, nesse caso, utilizasse todas as munições, todos os meios disponíveis para consumar o delito. Ele chega lá, efetua 6 disparos de arma de fogo e ele só tem 6 munições. Perceba que ele esgotou seus meios e o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse caso, a tentativa é chamada de perfeita, crime falho. Então associa aí, tentativa imperfeita, ainda tinha meios para continuar.
tentativa perfeita, acabou, foi tudo, o crime foi falho. Beleza? Vem que vem. Agora sim, a gente vai adentrar em relação ao resultado produzido, em que o aluno aí estava perguntando, é branca ou vermelha? Meu aluno, em relação a ser branca, incruenta, ou vermelha, cruenta, você vai ter de analisar se ocorreu efetiva lesão ou não ao indivíduo. Então perceba, imagina que estou com uma camisa branca, tá? Olhe para minha camisa agora e veja tudo branco. Beleza, professor. A tentativa de homicídio eu trago, é claro, o homicídio. Por quê? Porque é um crime mais didático para você entender. E quando a banca vai falar de tentativa cruenta ou incruenta, ela utiliza o crime de homicídio, beleza? Então imagina em que um contexto de homicídio, a vítima está com uma camisa branca, tranquilo? Então vamos lá. O indivíduo está com uma camisa branca, beleza, professor? Se o agente do crime, ele efetua disparos de arma de fogo e não acerta o indivíduo, perceba que a camisa continuará branca. Então, se não acertou a vítima, a camisa continuou branca, você vai dizer que essa tentativa é uma tentativa branca, que também é chamada de incruenta. Beleza? Agora, se na execução do delito a vítima foi atingida, se atingiu, vai melar de sangue. E se vai melar de sangue, vai ficar vermelha. A não ser se for aí o Renato Lages, né? Que tem sangue azul. Aí a camisa ficaria azul, né? Mas se eu atingir a vítima, vai sair sangue e a camisa que era branca agora vai ficar vermelha. Então perceba, se não atinge a vítima, a tentativa ela vai ser branca incruenta. Se atinge a vítima, vai sair sangue e vai sujar de vermelho. Então, atingindo a vítima é tentativa vermelha cruenta. Beleza? Vem que vem. Vem que vem. Tá conseguindo entender? Vamos que vamos. Quem foi que chegou aí? Vamos nessa! Não sofrer lesão ao bem. Beleza, perfeito, Jonathan. Jonathan trouxe mais jurídico aí. Ele falou o quê? Não sofreu lesão ao bem jurídico tutelado, tentativa incruenta branca. Se sofre lesão, tentativa vermelha cruenta. Eu faço essa explicação em relação à camisa, tá? Porque fica mais fácil de você entender. Tranquilo? Então, não atingiu o agente e a camisa ficou branca, tentativa branca. Atingiu o agente, a camisa ficou vermelha, tentativa vermelha cruenta. O que é que eu quero que você entenda agora? Eu falei sobre uma tentativa imperfeita ou perfeita em relação aos meios disponíveis e falei em relação a um resultado, se causou uma lesão ou não. Então vem que vem aqui, meu aluno. Por quê? Não é possível eu conjugar essas duas modalidades aqui ou eu conjugar essas duas modalidades aqui, mas é plenamente possível, tá? E acontece, obviamente, eu conjugar essa de cima com essa de baixo. Então, o que é que eu estou falando para você? Que a tentativa, ela pode ser imperfeita, incruenta, ou pode ser imperfeita, cruenta, beleza? E a tentativa pode ser perfeita, incruenta, ou perfeita, incruenta. Conseguiu compreender? Eu posso misturar uma coisa com a outra. Eu não sei o que é que Romininho Bastos ele fala tanto bora professor. Eu acho que ele está numa velocidade 10x, tá? Mas aí você tem de entender que existem outros alunos aqui que estão começando agora. Então, meu aluno, não por causa de você, eu não sei se é essa a intenção, tá? Mas se for, não por causa de você, não posso adiantar a aula de uma vez. Eu tenho que respeitar todos os alunos que estão em fases diferentes. E aí todo mundo vai entender. Então vem que vem. Olha só, a aluna perguntou o quê? A aluna tem como... Não, aluno, desculpe, tá, meu aluno? Miller terceiro. Tem como explicar novamente a diferença de tentativa perfeita e imperfeita? Miller, para você entender, tá?
Ah, é gíria dele, tá? Então desculpe aí, Romening Baixos. Pra eu me desculpar com você, um beijo, meu aluno. Você é excelente, tá aí acelerado, porque você é bom mesmo, tá? Então é gíria, vem que vem. Ó, o Romening tá de boa, tá? Ele tá suave, não tá mandando acelerar. Então calma. Perfeito, meu aluno. Muito obrigado. Vem que vem. Olha só. Para tentativa perfeita e imperfeita, você só vai ter de associar em relação aos meios disponíveis. Pense aí, se eu tenho 5 munições e utilizei 4, a tentativa ela é imperfeita, ela é inacabada. Agora, se eu tenho 5 munições e eu utilizei as 5, a tentativa é perfeita. O crime é chamado, ou melhor, essa tentativa perfeita, a doutrina e banca CESP chama de crime falho, tá? Então, imperfeita e imperfeita nesse caso, você só vai associar os meios disponíveis. Se eu ainda tinha meios, imperfeita. Se eu não tenho mais meios, perfeita. Ponto final. Vem que vem empurrar o palito na banca CESP. Tá? Aí o aluno fala assim, ó. Professor, você é policial ou só dá aula mesmo? Essa pergunta me acionou agora um gatilho negativo quando minha mãe falava: você só estuda. Mas meu aluno, esse você só estuda, mas dava uma gastura, dava uma agonia aqui. Você sabe muito bem, né? Você também passa por isso. Esse menino aí só estuda, como se estudar fosse somente, tá? Brincadeiras à parte, tá? Renato Lage, como os meus alunos falaram aí, beleza? Vem que vem, vamos continuar aqui para a gente agora finalizar o estudo da tentativa e falar sobre a punição, ou melhor, a possível redução do crime tentado, tá? Vem que vem. Como o crime é tentado, meu aluno, em regra, ele vai ser punido aí com uma redução. Então perceba o parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então o STJ já decidiu o seguinte: se é cruenta vermelha, atingiu o bem jurídico, atingiu a pessoa, olha o que é que acontece aqui. A redução ela é de 1/3, é uma menor diminuição, tá? Agora, se a tentativa ela é branca ou incruenta, a redução ela é maior, ela é de 2/3, tá? Então perceba, se é branca 2/3, se é vermelha 1/3. E o que é que eu quero que você preste atenção nesse salvo disposição em contrário? Porque existem crimes, meu aluno, que mesmo na sua forma tentada, numa tentativa de praticar determinado crime, ele vai ser punido igualmente com a pena do crime consumado, tá? Por isso que o parágrafo único traz o seguinte: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Quer um exemplo de que não se aplica esse dispositivo? O crime lá de evasão mediante violência contra a pessoa. Se não me falha a memória, está lá no artigo 342 ou 352 do Código Penal. Esse crime, se você está se evadindo ou tentou se evadir, já é o crime, tá? Já é a sua modalidade lá, a pena é uma só. Então perceba que se ele se evade ou se ele tentou se evadir, a pena é uma só, não tem essa redução. É por isso que traz salvo disposição em contrário, tá? Então a regra é o seguinte: a tentativa vai ser reduzida de 1/3 a 2/3. Só não terá essa redução se tiver disposição expressa em lei. Beleza, meu aluno? Então, vamos que vamos para a gente finalizar essa parte, tá? Eu trago um mnemônico aqui que não fui eu que criei, mas eu não tenho problema algum de falar sobre isso. Por quê? Porque eu trago o que de fato ajudam vocês aí, independente se fui eu ou não que criei. O crime, ou melhor, as infrações penais que não admitem tentativa, por cachorro, e cai sim, tá? Banca CESP cai sim. Por cachorro, por quê? É uma puca, claro, uma puca aqui, né? Pô, essa puca ficou ao contrário aí. Tá aqui a puca, vamos que vamos. E aí, préter doloso,
o que é o préter doloso? Dolo mais culpa, né? Unissubsistente, que se consuma com um único ato, tá? Um único ato já consumou o delito. Beleza. Contravenção penal, beleza? Também não admite tentativa por força do artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. Crime culposo não admite tentativa. Os crimes de atentados, por quê? Porque o crime de atentado, a própria tentativa já é a sua modalidade consumada, por exemplo, tá? Os crimes condicionados, por quê? Porque depende de uma condição aí para ocorrer o crime, beleza? Não admite a tentativa. E outro exemplo, os crimes habituais, que são condutas reiteradas para poder consumar o delito, e os homicídios próprios, tá? Uma atenção a esses homicídios próprios, porque existem os homicídios impróprios, que é lá na condição de garante. Os homicídios impróprios admitem sim a sua modalidade tentada. Agora, os homicídios próprios não admitem a sua modalidade tentada. Beleza, meu aluno? Conseguiu entender? Agora a gente encerrou a parte de consumação e tentativa, o crime tentado comum, e agora a gente vai passar para desistência voluntária e arrependimento eficaz, tá? Vem que vem, tá? Tô olhando aqui o chat de vocês, vou nem olhar mais porque eu me perco. Para a gente continuar aqui, agora a gente já entra no artigo 15 do Código Penal. Mas, meu aluno, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. É muito triste, tranquilo, o que eu vou dizer para vocês, tá? Mas eu vou ter que deixar vocês aí do gratuito. É uma pena, mas a gente vai, é claro, garantir aqui, fortalecer quem de fato investiu no seu futuro. O YouTube para o gratuito vai ser cortado, tá? Mas vai continuar aí para quem é pago, para quem investiu. Então, meu aluno, olha só, numa próxima, vocês vão incentivando aí mais likes para poder garantir aqui a continuação ou até o material, tranquilo? Então, muito obrigado pela participação de vocês do gratuito, um forte abraço, continuem aí na pegada, segue lá o professor @Leonimaltz, tá? É @Leonimaltz, LEONEMALTZ. Tirem suas dúvidas e eu vou pensar se eu estou bonzinho ou não, tá? E se deixo questões lá em relação a esse assunto para vocês que não vão continuar aí na aula, tá? Então, um forte abraço, fiquem com Deus. O pago continua aí, tá? Quem tem o curso continua, que a gente vai dar mais aulas aqui, vai falar sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Temas doutrinários, jurisprudenciais que são importantes para a banca CESP. Importantíssimos para a banca CESP. Para quem está no gratuito não vai poder continuar, tá? E agora eu vou mandar uma mensagem para o meu gordinho para avisar ele, bota pro pago, corta o gratuito para a gente poder continuar, né? Olha só. Vem que vem! Forte abraço aí para vocês, meus lindos. Bruno Azevedo.